Em relação ao substituto ao Paquetá lesionado, Danilo Santos está na frente na disputa para ser o escolhido pelo técnico Carlo Ancelotti, mas ainda tem alguns testes a serem feitos pelo treinador italiano, que vai experimentar uma nova formação, né? Na verdade, a ideia inicial dele, que começou antes de iniciar de fato a Copa do Mundo, colocar mais um atacante no time. Ancelotti deve fazer mais testes com o Endrick, com o Martinelli também e, claro, tendo o Danilo Santos como, neste momento, favorito a assumir a posição. Seleção brasileira trabalhando hoje também, sexta-feira, de olho nesse duelo contra a Noruega. Tem treinamento amanhã, no sábado também, e aí no domingo enfrenta a seleção norueguesa em busca da vaga nas quartas de final da Copa do Mundo. São algumas opções interessantes, Vamp. A gente já vem falando sobre isso durante a programação. O que você prefere? Qual que você vê como mais adequado para esse confronto tão difícil que a seleção brasileira tem pela frente? Substituição simples, Danilo, ou colocar mais um atacante no time, mantém a dupla de volantes com Casemiro e Bruno Guimarães? Muito boa tarde para você, Vamp. Boa tarde, Boni, Bruno, boa tarde a todos. Eu vou dar essa solução simples, né? Colocar o Danilo. Né? O Danilo ali, mais uma perna no meio campo. Com certeza, a qualidade da Noruega, para mim, é melhor do que a do Japão, principalmente o poder de fogo. Né? E guardaria as outras opções como o jogo se desenhasse. Né? Eu acho que o Endrick é muito difícil de começar jogando. Talvez isso pela cabeça do Ancelotti, talvez o Martinelli. Mas eu, Vampeta, eu botaria o Danilo. Um homem a mais ali no meio campo, junto de um lado o Casemiro por dentro, à frente de dois zagueiros, Bruno Guimarães do lado direito, o Danilo do lado esquerdo e o Matheus Cunha vindo aqui na frente dos três, com o Vinícius Júnior e Ryan ali. Eu não inventaria não para um jogo de mata como já passou um sufoco contra o Japão e a Noruega tem um poder de fogo maior. Ainda sobre esse tema, acho que a principal questão me parece que o Ancelotti, ele acertou o time, pelo menos a espinha dorsal, colocando mais um meio-campista. Era um debate que se tinha antes de começar a Copa do Mundo, vai no 4-2-4, coloca um meio-campista a mais. Acho que o caminho que ele encontrou foi justamente de colocar mais um meio-campista, fazer esse trio com o Casemiro, com o Bruno Guimarães e com o Paquetá. Me pareceria, talvez, dar um passo atrás, você mudar isso agora, de novo, voltar para aquele 4-2-4, colocar um atacante. Eu acho que no caminho de evolução que a gente está buscando para a seleção brasileira, talvez fazer a substituição simples seja, de fato, o melhor para o desenvolvimento desse time ao longo dessa Copa, né, mano? A gente tem uns pensamentos, cada um tem o seu pensamento. Eu não sei o que passa na cabeça dele. Vamos só o que passa na cabeça do Ancelotti de deixar Bruno Guimarães e Casemiro, trazer o Matheus Cunha de meia e meter o Igor Thiago. Para deixar o time mais alto. Sim. Deixar o time mais alto. A gente não sabe, como na estreia, né? Na estreia contra o Marrocos, para nós aqui o mais fácil seria isso aí, simples. A Paquetá sai, vê o Danilo, continua tudo ali. Precisar mudar, tem as opções do Endrick, do Igor Thiago, do Luiz Henrique, do Martinelli. A segunda opção, o Martinelli entrou e fez gol. Essa é a minha segunda opção para o lugar do Paquetá, o Martinelli ali, o Martinelli dobrando com o Matheus Cunha e deixando o Ryan e o Vinícius Júnior mais aberto. A gente não sabe. Eu iria do modo mais simples, né? Com o Danilo no lugar do Paquetá, eu não mudaria. O time vem crescendo. Depois do... O pior momento meu foi aqueles 20 minutos contra Marrocos. Contra Marrocos. O resto, pra mim, tá tudo dentro do normal de uma Copa do Mundo. Sim. Se o Brasil, pra mim, tá na segunda prateleira, muito comum. Eu acho até ganhar do Marrocos, poderia ganhar do Marrocos, ganhar da Escócia, ganhar do Haiti e do Japão. A gente não tá falando de superpotência, não. Agora o bicho vai pegar em termos de qualidade, assim, de atletas, né? Uma Espanha contra Portugal. E não é porque Portugal tem tradição em Copa, não. Pelos talentos que tem. Pelos talentos que tem. Né? Porra, os dois volantes, bicampeão europeu, Vitinho e João Neves, Cristiano Ronaldo, sua última Copa. Então, o duelo Brasil e Noruega, a mim é o mesmo patamar, não vejo o Brasil superior. Eu acho que é igual. Se o Brasil perdesse para o Japão, para mim o Brasil é superior ao Japão, ao Haiti, à Escócia, até o Marrocos, para mim o Brasil é superior. Com a Noruega, não. A Noruega
tem jogadores bastante interessantes. Eu vou muito, não na tradição. A tradição vai contar, né? Camisa pesa, tudo. Mas olhando atletas por atletas, eu acho muito igual. Eu também acho um jogo bastante equilibrado. Ô Bruno, sobre essa questão também, eu acho que a gente deu para entender que o Ancelotti, ele pensa em diferentes formações conforme o jogo vai acontecendo. Por exemplo, contra o Japão, ele coloca o Martinelli ali como um segundo atacante, né? Abre mão ali de um meio-campista, podemos dizer assim. O Martinelli até participa da construção do jogo, mas deu para ver que num contexto de imposição total da seleção brasileira, ele pode colocar ali os 4 atacantes. Mas acho que para começar o jogo, talvez fosse... Eu vejo que poderia ser como um retrocesso você tirar esse meio-campista, ainda mais para uma seleção complicada como é a Noruega. Vai ser um jogo equilibrado, pelo menos a gente espera mais uma vez. Talvez você abrir mão desse terceiro homem do meio-campo logo no começo do jogo, pode ser um passo atrás nessa evolução, né, Bruno? Que a gente está projetando para a seleção brasileira. Eu acho que sim. Por isso que eu acho que ele vai mudar, ele vai tentar mudar menos, né? Tentar mexer menos possível ali nas características, né? Colocar mais um jogador de meio campo, né? Danilo é diferente do Paquetá, mas é também um jogador para preencher o meio campo. Acho que a seleção ela evoluiu quando ele fixou, né, essa formação, né, com 3 no meio, com o Matheus Cunha também voltando, participando da articulação, alguns momentos como atacante, alguns momentos como mais um ali, quase que compondo o meio campo. Então eu acho que ele não vai mexer, eu acho que ele vai manter, né, a estrutura do time, o desenho ali do time. E a Noruega é um time forte, né, um time bom. Principalmente no ataque, né? Eu concordo com o Vampeta, acho que é equilibrado ali, de você pegar os jogadores, comparar um time com outro. Acho que o Brasil tem uma defesa melhor, acho que o Brasil tem um goleiro melhor, zagueiros melhores, acho que o sistema defensivo do Brasil é melhor. No ataque, meio campo ataque, eu acho que a Noruega não deve nada pro Brasil, não deve nada. O Brasil tem o Vinícius Júnior, que está fazendo uma grande Copa, é um cara que pode fazer a diferença, sem dúvida. A Noruega tem o Haaland. O Haaland também pode fazer a diferença, cada um do seu jeito, cada um do seu estilo. O Haaland já meteu 5 gols na Copa, o Vinícius fez 4. Cada um na sua característica, cada um tem um cara muito diferente ali. Bruno, como é o nome do outro atacante da Noruega? Tem o Sorloth. Quem faz mais gol, Sorloth ou os outros atacantes do Brasil? Quem tem mais gol? Faz mais gol. Sorloth e Matheus Cunha, por exemplo. Pega uma temporada do Sorloth inteira, uma do Matheus Cunha. Sorloth faz mais gol. É isso que eu tô falando, poder de fogo. É mais goleador, sem dúvida. O Matheus é até mais habilidoso, mais técnico. O Sorloth é mais goleador. Aí você tem os 2 atacantes de lado. Provavelmente não vai jogar todo mundo. O Nus é titular, o Bob, às vezes joga o Bob, às vezes o Sorloth. Mas para mim eles não devem nada para os atacantes de lado do Brasil, com exceção do Vinícius. Para mim o Nusa, o Bob, eles não ficam muito atrás do Ryan, do Martinelli. Luiz Henrique. Luiz Henrique, que pode ser opção. Rafinha talvez à frente deles, né? Sim, Rafinha bem na frente deles. Mas o Rafinha provavelmente não vai estar nem disponível ainda, né? Ele está começando a treinar fisicamente, então acho difícil que ele esteja à disposição para esse jogo. Então é muito equilibrado. Acho que onde o Brasil é melhor é na defesa mesmo. A defesa é melhor. A defesa da Noruega não é uma defesa tão fechadinha. Inclusive, acho que em alguns momentos do jogo a Noruega vai ter mais a bola que o Brasil. Acho que isso vai ser equilibrado. Acho que a questão da posse de bola vai ser equilibrada. Não acho que é aquele jogo, o Brasil, desde o início, é o Brasil que vai tomar a iniciativa, a Noruega vai ficar lá atrás esperando o Brasil. Não acho que vai ser assim. Pode virar um jogo assim se a Noruega sair na frente. A Noruega faz um gol, pode ser que eles recuem bastante. Mas, a princípio, o jogo 0-0, eu acho que isso vai ser dividido. Posse de bola, os ataques. Acho que a Noruega vai atacar o Brasil também. O Brasil vai atacar, a Noruega vai atacar. Não acho que vai ser aquele jogo, não, que muita gente fala, jogo de Copa, todo mundo recuado contra o Brasil. Não acho que vai ser assim. A Noruega não costuma jogar assim. Então, eu acho que vai ser um jogo aberto, um jogo equilibrado. 2 times fortes. O Brasil tem algum... como eu falei, na sua defesa levando vantagem, no ataque mais ou menos, é um ataque muito igual, e é jogo para você ter todo o cuidado. Por isso que eu acho que ele não vai mudar muito a estrutura do time, não. Acho que ele vai manter, vai colocar mais um ali no meio, que é o Danilo, e vai tentar manter mais ou menos a formação que ele tem utilizado. Se ele colocar um atacante, ele tem a possibilidade de botar o Matheus Cunha como um meia, só que acho que aí você quebra até uma dinâmica que está funcionando, né, do Matheus estar na frente, às vezes recuar, fazer uma movimentação que ele está fazendo, né?
Olha, vamos falar ainda sobre o técnico italiano da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, que concedeu entrevista à Folha e tem algumas respostas interessantes. Eu começo lendo aqui para a gente debater, e para você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Jovem Pan Esportes, aliás, deixa o seu like, vai aparecer na tela também as aspas, a declaração do técnico Ancelotti, falando justamente sobre qual foi a conversa no vestiário durante o jogo contra o Japão, a classificação da seleção brasileira. Saiu perdendo por 1-0 no primeiro tempo, empatou logo no começo da segunda etapa e foi buscar o gol no finalzinho, já nos acréscimos, para garantir a passagem às oitavas de final. E o Ancelotti disse o seguinte, abre aspas, falei para serem confiantes e não terem pressa de marcar os gols, porque o gol seria marcado. Disse para serem também resilientes e estarem preparados para tudo que pode passar. Um trabalho forte feito pela equipe nesse período foi mudar a cabeça. Agora parece uma equipe mais confiante, com menos ansiedade durante o jogo. Tem sido um bom trabalho. Estamos preparados para todas as coisas que podem passar. Podemos sofrer um gol, mas estamos preparados para reagir, foi o que disse o Ancelotti. E Vamp, é uma coisa que de fato me impressionou nesse jogo da seleção brasileira. A gente pode questionar se a seleção teve uma produção ofensiva adequada, se passou dificuldade ou não, as escolhas do Ancelotti, mas uma coisa bastante positiva para mim nesse time do Brasil é que de fato manteve uma tranquilidade. O Brasil não se desesperou em nenhum momento. Pelo menos eu senti dessa forma, Vamp. Você viu da mesma maneira? Eu acho que eu vou pontuar assim, em relação ao jogo do Japão, foi a coragem de ele não ter tirado o Casemiro, onde todos queriam a substituição do Casemiro no intervalo do jogo, não só porque estava jogando mal, mas pelo cartão amarelo que tinha. A tranquilidade, lógico que tinha que ter, porque o Japão recuou todo. O Japão não tocou mais a bola. Só teve um contra-ataque lá e poderia até ter matado o jogo. Jogou tranquilo. O Japão recuou, o Japão quem viu a equipe japonesa, a seleção japonesa jogando contra a Holanda na fase de grupos, foi um Japão muito aquém, recuado, esperando e viu o castigo no último minuto. Né? Eu não acredito que jogadores da Noruega vai se encolher tanto, né? Para mim a seleção da Noruega é mais forte. E o Ancelotti está certo. Tranquilidade, que o gol ia sair. Tanto que saiu, já era para ter saído antes, né? Vinícius Júnior, o próprio Casemiro cabeceou uma bola, Bruno Guimarães. Né? Então é isso, tem que ter calma. Ter paciência, não ser afoito, jogadores experientes. Você pega ali, para muitos ali já é a segunda Copa do Mundo, outros é a terceira, outros a quarta, no caso do Neymar. Então tem que saber lidar com a competição. Ô Flávio Prado, muito boa tarde para você. Olha, sobre essa declaração do Ancelotti, eu senti de fato a seleção brasileira muito tranquila, apesar da desvantagem no placar. A gente vê muitas vezes numa situação assim, atrás do marcador, o time se desespera, começa a atacar de qualquer forma. Acho que o Brasil teve uma certa dificuldade contra o bloqueio do Japão, mas para mim nunca me passou essa sensação de que teve um desespero, de que estava saindo do prumo em termos anímicos a seleção brasileira. Sempre me passou uma noção de tranquilidade, até com a possibilidade de jogar uma prorrogação, a sensação de que a qualquer momento o gol poderia sair, pelo menos nessa parte psicológica. Você sentiu da mesma maneira, até pegando essa declaração do Ancelotti sobre a conversa que tiveram no vestiário? Ele tem demonstrado, né, através dos anos, né, que tranquilo. Real Madrid, quantas vezes jogos perdidos viraram, né? Então a gente sabe que é uma característica do Ancelotti, aquela característica de quem sabe o que está fazendo, né? Claro, será ele pensou, vai fazer o gol em cima da hora? Não. Mas o cara sabe das virtudes que ele tem, das possibilidades que ele pode obter, e aí acabou dando certo. Acho que foi realmente muito tranquilo o que o Vamp falou, né? Todo mundo queria que tirasse o Casemiro e ele só ficou olhando. Por isso que ele é o cara das 5 Champions, né? É isso. Então, com relação a isso, é legal também porque o tamanho do Ancelotti também tira um pouco do peso dos outros, né? Ele é grandão bastante para segurar a bronca sozinho, se for o caso. E para passar a bola para o Bruno Prado também, eu queria chamar uma segunda declaração do Ancelotti sobre a calma que ele demonstrou nos momentos de euforia, né? A imagem que ficou marcada foi justamente dele
comemorando tranquilamente o gol do Gabriel Martinelli, que definiu a classificação da seleção brasileira para a fase de oitavas de final. Momento de pura euforia, de que todo mundo explodiu em alegria com esse gol marcado pela seleção brasileira. E ele estava lá, calmo, tranquilo, sem demonstrar muitas emoções. E ele foi perguntado sobre isso também nessa entrevista concedida à Folha e falou o seguinte, para você que nos acompanha pelo YouTube, tá na tela, abre aspas: eu não posso correr por conta do joelho, tenho 67 anos e para mim o jogo nunca acaba. Quando o Martinelli marcou o gol, faltavam alguns minutos para o fim. Então eu não posso comemorar, porque já me passou muitas vezes isso, de um jogo que eu pensava que já tinha acabado, terminar mal. Eu poderia ter celebrado quando a partida acabou de verdade, mas quando termina um jogo como o do Japão, o sentimento é mais de alívio do que de felicidade. Fecha aspas para o Ancelotti. Ô Bruno, é um treinador que a gente sabe que passa essa confiança em situações complicadas. Tem jogadores ali que já trabalharam com o Ancelotti, o Vinícius Júnior especialmente, que já viveu momentos inacreditáveis sob o comando do treinador italiano no Real Madrid. E acho que essa frieza até passa também essa sensação